Olá, eu sou a professora Daisy e vamos abordar o mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? É um ambiente em que seus participantes podem comprar e vender produtos financeiros. Para darmos mais profundidade a esse assunto, precisaremos esclarecer alguns conceitos que permeiam o mercado financeiro. O primeiro deles é o Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá? O Sistema Financeiro Nacional é constituído por uma série de órgãos e instituições que são classificados como normativos, de supervisão e de operação. Esses órgãos e instituições têm por preceito constitucional auxiliar no desenvolvimento financeiro e equilibrado do país. Veja o quadro a seguir. Nesse infográfico, vocês podem ver a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Em um nível hierárquico, eles estão no topo. Logo abaixo, nós temos o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários. Também temos a Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Logo abaixo do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, nós temos os bancos e caixas administradoras. Também temos a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Abaixo da Superintendência de Seguros Privados, nós temos seguradoras, fundos de pensão, entidades abertas, assim por diante. Então, nós temos aqui um panorama de como está organizado o nosso sistema financeiro nacional. Mas qual seria a função do sistema financeiro nacional? O sistema financeiro nacional, por meio de suas instituições, tem como funções captar recursos, distribuir e circular valores e títulos mobiliários e tem também a função de regular o mercado financeiro. Vamos agora à teoria da carteira. Foi uma teoria desenvolvida para nos auxiliar na obtenção de uma carteira que atenda às nossas necessidades de investimentos e que essa escolha seja a melhor possível. A ideia do criador dessa teoria, Markowitz, era selecionar portfólios que maximizassem retornos esperados com base na mensuração do risco existente no momento da escolha dos investimentos. Segundo a teoria da carteira de Markowitz, queremos um investimento que proporcione o maior retorno possível, levando em consideração o mesmo patamar de risco. Aqui nós temos o gráfico que demonstra essa relação entre risco e retorno. O objetivo é estar na fronteira eficiente, que é essa linhazinha azul. Então, veja aqui que é uma relação entre risco e retorno. Então, aqui no eixo vertical nós temos o retorno esperado e no eixo horizontal nós temos o desvio padrão, que representa o conceito de risco. O que seria essa fronteira eficiente, que é essa linha azul que fica mais acima, que está mais destacada? São todas as carteiras possíveis e o investidor escolhe conforme seu nível de risco e retorno. Então, veja aqui no gráfico. Eu tenho uma carteira que seria de variância mínima, ou seja, é a partir dela que eu começo a considerar essa relação entre retorno e risco. Então, a partir dela, essa relação é crescente. O que significa? À medida que eu aumento o meu risco, o meu retorno também aumenta. Então, por exemplo, qual carteira de investimentos ou de ações que eu vou escolher? Isso vai depender de uma decisão individual, porque cada um tem a sua disposição de se arriscar mais ou menos. Então, nós consideramos normalmente os perfis de risco. Pode ser neutro, amante do risco ou avesso ao risco. Então, levando em consideração essa fronteira eficiente, nós vamos adotar algumas estratégias de investimento. Eu posso identificar investidores no mercado sem estratégia alguma, e isso geralmente ocasiona perdas financeiras.
Então, por isso a relevância de se estudar todas as estratégias de investimento. Mas vamos recapitular primeiro como que funciona o mercado financeiro? No mercado financeiro, nós temos 3 tipos de participantes. Nós temos os emissores, os intermediários e os investidores. Ou seja, vamos entender primeiro quem faz parte do mercado financeiro. Então, antes de eu explicar qual a alocação melhor dentro da minha fronteira eficiente, eu preciso entender qual que é o mecanismo de funcionamento do mercado financeiro. Nós temos também os emissores. São aqueles que emitem títulos de crédito, como é o caso dos títulos públicos, que representam a dívida pública. Ou ainda, nós temos as ações de empresas. Então, utilizando diversos mecanismos, os emissores buscam dinheiro dos emissores para financiar seus projetos e seu crescimento. Então, pense numa empresa. Geralmente, quando uma empresa vai para o mercado financeiro, ela já está bem consolidada e quer crescer, ela quer financiar seus projetos. Então ela tem credibilidade de tal maneira que quando ela se lança no mercado financeiro, nós, investidores, iremos aportar recursos, nós compraremos as ações para que a empresa possa financiar seus projetos e seu crescimento. Os investidores são os participantes que emprestam dinheiro em troca de juros futuro ou em troca de participações societárias. Então, eu acredito que aquela empresa terá um bom crescimento, então eu vou emprestar dinheiro em troca. Então, se hoje eu comprar uma ação por 10, é porque eu espero que daqui a um ano eu tenha ganho um juro. Por exemplo, se o juro for de 6, então quer dizer, eu teria os 10 mais os 6 de juros. Isso vai aumentando em relação ao tempo. Então, quanto mais tempo eu deixar, mais juros irá render. Ou ainda em troca de participações societárias. Então, eu vou lá e compro uma ação daquela empresa. Podem ser pessoas físicas ou fundos de investimento, ou outras empresas que buscam preservar ou multiplicar o seu patrimônio por meio da compra de produtos financeiros. Então, não necessariamente são somente empresas. Nós temos também pessoas físicas ou fundos de investimento. Nós temos também os intermediários. Esses participantes fazem a ponte entre os emissores e os investidores. Quem são elas? São as corretoras. Temos também algumas instituições que buscam regulamentar o mercado. Lembra da estrutura do Sistema Financeiro Nacional? Pois é, o Banco Central é uma dessas instituições que regula o mercado financeiro. O Banco Central, ele cumpre diversos papéis na nossa economia, como supervisionar o mercado financeiro e deter o poder exclusivo de emitir dinheiro. Outra instituição importante é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Possui a importante missão de fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Isso inclui diversos produtos financeiros e os próprios gestores de recursos. É preciso que tenha uma instituição lá de olho em cada ato desses gestores de recursos e de olho também nos próprios produtos financeiros, para que nós, investidores, tenhamos a segurança de colocar o nosso recurso no mercado financeiro. Temos também outra instituição, o Conselho Monetário Nacional. É o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Lembra? Na estrutura que eu coloquei, está lá em cima. É de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional normatizar o mercado, ou seja, criar e supervisionar as diversas regras do mercado financeiro. Vamos retomar as estratégias de investimento? Essas estratégias é que permitem aos investidores escolher o melhor rendimento possível. Temos basicamente 2 estratégias de alocação de investimentos. Nós temos a alocação estratégica. Essa alocação, ela permite o alinhamento da distribuição de recursos. Os ativos são comprados na baixa e vendidos na alta. E esse movimento, vale lembrar, nem sempre é fácil.
Dois critérios de alocação de recursos são utilizados: a idade do investidor e a disposição em enfrentar os riscos. Então, é nesse momento que nós utilizamos o fato do investidor ser neutro ao risco, amante ao risco e avesso ao risco, porque isso vai determinar o quanto eu vou alocar de recursos. As estratégias serão diferentes dependendo do tipo de investidor que você é. Essa é a estratégia mais comum de alocação de ativos. Os percentuais de alocação dos ativos na carteira são definidos a cada 6 meses ou 1 ano. Então, a cada 6 meses, meu fundo de investimento, por exemplo, remodela qual que vai ser o meu percentual de alocação dos ativos. Pode ser que hoje essa estratégia seja boa, mas daqui a 6 meses nem tanto, porque eu quero comprar na baixa e vender na alta, e isso nem sempre é fácil. É uma estratégia passiva, mas é simples e eficiente. Requer uma avaliação, uma vez que precisa de outras alternativas, caso os resultados não sejam alcançados. Uma outra estratégia é a alocação tácita. Essa é uma estratégia que utiliza a projeção do futuro. Você, como investidor, toma um posicionamento em relação a isso. Os ativos de renda fixa são alocados no caso de queda de inflação e de juros. Utiliza como critério de escolha do mercado nacional o aquecimento do mercado interno e a queda do dólar. Então, dependendo de como estiver o meu mercado, o mercado do meu país e o dólar, eu vou alocar os meus ativos de renda fixa. Ativo de renda fixa tem um valor fixo em relação ao futuro. Então, a minha expectativa em relação, por exemplo, à inflação e aos juros vão determinar se vale a pena investir naquele ativo ou não. Essa estratégia requer análise periódica dos ativos para entender quais possuem maior valorização. É uma estratégia um pouco mais requinte e ela é reservada para investidores experientes. Veja aqui no quadro: alocação estratégica, alinhamento da distribuição de recursos, alocação tácita, agregação de valor à carteira. Assaf Neto e Lima, em seu livro, sugerem uma outra possibilidade de análise da relação risco versus retorno. Então, eles sugerem a realização de uma comparação indireta entre o retorno do portfólio e um índice que reflita padrões de consumo da sociedade, por exemplo, o IPCA. Por quê? Porque dessa maneira é possível refletir sobre a relação entre o poder de compra e o sucesso financeiro do investidor. É interessante esse ponto porque nem sempre essa relação do que nós esperamos em relação ao futuro, ela é clara, mas os padrões de consumo da sociedade, que é o índice, né, que reflete os padrões de consumo da sociedade, por exemplo, o IPCA, isso é algo mais palpável para o investidor. Então, nós acabamos fazendo essa comparação indireta que a Assaf Neto sugere. Então, nós fazemos a comparação do retorno do portfólio e o quanto meus preços estão sendo reajustados. Que, por exemplo, no caso mais comum é o IPCA, mas pode ter o índice do aluguel. Então, quer dizer, é algo que nós entendemos de uma maneira mais simples. Por hoje é isso. Muito obrigada.